Nós estamos aqui ao vivo já com a nossa entrevistada para falar sobre o assunto, a Esther Ferreira, economista do CEPES UFO. Seja bem-vinda ao nosso informativo, Esther. Muito obrigada pela presença novamente aqui com a gente. Sim. Por que acontece essa questão de diferença nas mulheres no mercado de trabalho, principalmente em relação ao salário, né? Sim, nós temos uma inserção das mulheres no mercado de trabalho que vem avançando ao longo do tempo, né, ao longo das décadas, fruto aí da luta das mulheres, né, por essa inserção maior no mercado de trabalho, mas ainda persistem diferenças significativas para elas em relação aos homens, né? Uma delas é a questão do salário mais baixo. Infelizmente, até hoje parece que é um absurdo, né? Sim, as mulheres recebem em torno de 20% menos do que os homens, de forma geral, né? O rendimento médio, considerando aí. Isso nós estamos falando entre homens e mulheres, mas entre as mulheres também há diferenças expressivas. Sim, também. Entre as mulheres. Então, as mulheres pretas e pardas, as que recebem menos ainda do que as mulheres brancas, né? E o que mais vocês já constataram dessa realidade no Brasil, nesse mercado de trabalho voltado para as mulheres? Então, nós percebemos também que a taxa de desemprego ou taxa de desocupação ela é maior para as mulheres do que para os homens. Os dados, por exemplo, da PNAD, do IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do segundo trimestre de 2023, mostrou que, por exemplo, a taxa de desemprego da população está em torno de 8%, mas para as mulheres é 9,6%, enquanto para homens é 6,9%. Então, assim, as mulheres ainda passam também por essa taxa de desemprego maior. Vamos acompanhar, então, a reportagem que eu chamei sobre essa questão da informalidade, né, a formalidade que garante os direitos básicos para elas e a informalidade também que não traz esses direitos para elas. Vamos acompanhar a reportagem. Tem um ano que a Adriana conseguiu emprego com carteira assinada nesta loja em São Paulo. Para a vendedora, que antes estava na informalidade, foi um alívio. É uma segurança, né? Porque como eu trabalhei mais de um ano, bem mais de um ano de freelance, então, a qualquer momento, você podia ser dispensado. E isso aconteceu. Eu fui dispensada e quando eles precisavam, eles me chamavam. Então, não era uma coisa certa. Muitas mulheres no Brasil têm um registro em carteira na mesma área em que a Adriana, as lojas. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que elas estão majoritariamente ocupando postos do setor de serviços, sobretudo em municípios pequenos. No maior setor da economia, que é o setor de comércio e serviços, quase 70% do PIB, há uma adequação absolutamente evidente para mulheres. Novamente, isso não exclui os homens, mas elas procuram mais setor de comércio e serviços, por todos os fatores, e elas também são mais adequadas a atender o público de forma geral. Segundo o levantamento, o público feminino ocupa a maior parte das vagas registradas em apenas 34% dos municípios com até 20 mil habitantes. Nas cidades maiores, só Porto Alegre e Florianópolis, duas das 44 cidades brasileiras com mais de 500 mil pessoas, têm as mulheres como maioria entre os formalizados. Percentuais que demonstram a discrepância na formalidade das vagas. No Brasil, os homens detêm quase 6 milhões a mais dos empregos com carteira assinada do que as mulheres e ainda possuem vantagem financeira. De acordo com dados divulgados em março pelo DIEESE, as mulheres ganham, em média, 21% a menos do que os homens no país. Muitas vezes, a mulher ela é preferida em alguns tipos de serviços, então ela acaba sendo escolhida porque dentre um cenário onde você tem um homem e uma mulher igualmente qualificados, ela é um pouco mais barata. A gente sabe que a gente já avançou nesse aspecto, né? Existe uma tentativa, que não é recente, de tentar equiparações salariais, né, para mesmos cargos, mesmas funções, mas ainda existe uma diferença. Existe uma grande diferença, né, Esther? Sim. E por que isso acontece até hoje? A desigualdade de gênero, ela está fundamentada, ela tem como uma de suas raízes a divisão sexual do trabalho. Então, lá atrás, né, quando as mulheres, os homens, né, estavam com a produção no seu ambiente doméstico, ambiente privado, doméstico, você tem uma divisão de tarefas ali que ficava para as mulheres, então, o trabalho doméstico, cuidados com os filhos, né, e pessoas do lar, enquanto o homem saía, então, para o trabalho e para as atividades, além do laborais, as atividades de decisão política, né? E isso acaba que, quando as mulheres vão para o mercado de trabalho, a
aí com a Revolução Industrial, né? E quando elas vão para o mercado de trabalho, essa ideia desse trabalho também antes, né, não remunerado, desvalorizado na sociedade capitalista. Muito, até hoje. Até hoje. Isso vem também com essa ideia agora para o mercado de trabalho, e a mulher acaba vindo para o mercado de trabalho, então, com uma defasagem, com desvantagens mesmo, né? E ela se insere em atividades que requerem, às vezes, menos qualificação. E mesmo quando ela tem qualificação, porque a mulher desde os anos 90, ela tem uma educação formal mais elevada que o homem, mesmo com essa maior qualificação, ela em postos de trabalho semelhantes, iguais, ela recebe menos. Porque carrega essas raízes, né? Essa raiz da divisão sexual do trabalho que ainda não vencemos. Eu acho que uma coisa muito importante é nós entendermos que o trabalho reprodutivo, que é esse ligado a trabalho doméstico e cuidado com a família, é trabalho e precisa ser valorizado. E que trabalho, né? Que dá trabalho. É. E tem a questão da informalidade também, que a gente viu na reportagem, né? Que muitas vão para esse mercado, que tem a contratação mais rápida, tem o freelancer também, né? Mas aí não tem os direitos. Sim, e está muito relacionado, por que elas vão talvez para a informalidade? Porque está muito relacionado com isso, porque, veja bem, até hoje as mulheres, elas gastam o dobro do tempo, praticamente o dobro do tempo com afazeres domésticos e de cuidados em relação ao que os homens gastam semanalmente. Então as mulheres hoje gastam em torno de 21,3 horas semanais com o trabalho doméstico e de cuidados, enquanto os homens gastam 11 horas. Né? E aí, essa sobrecarga e essa dificuldade, né, de estar lidando com o trabalho ali, com o labor, né, formal e com os trabalhos domésticos e de cuidados, às vezes impõe para as mulheres situações que elas querem uma flexibilização, uma forma de conciliar trabalho. E às vezes a forma é o mercado informal. Né? Às vezes uma maneira de ela própria administrar seu tempo, né? Sim. Eu tenho visto muitas estão trabalhando agora também em plataformas digitais, né? Home office, colocando empresas, né, ali no Instagram, né? Porque ela vai administrando seu tempo e o trabalho aqui doméstico, com as coisas, mas o problema é, como você disse, ela fica sem proteção social. Sim, totalmente, né? E aí tem uma gravidez, também não tem o tempo de descanso, o descanso está ali dentro de casa também, por exemplo. Exatamente. Ou é acometida por alguma doença, não tem também um auxílio-doença. Não tem um auxílio. Tem a questão da previdência também, que você não tem um amparo, né, talvez de uma aposentadoria. E uma coisa também importante de dizer é que muitas dessas trabalhadoras, elas estão sustentando seus lares, né? Hoje, em torno de 45% dos lares são sustentados por mulheres. E às vezes mães solos. Sim, mães solos, algumas com o próprio companheiro que talvez está com trabalho também informal ou bico, né? E a renda dela que é a maior renda. Então, é bastante complexo ainda o trabalho da mulher no mercado de trabalho. Né? Então, para a gente tentar e resumir e também partir para o final da nossa entrevista, como a gente pode tentar sair dessa situação e como você vê nos próximos anos essa tentativa de melhora de questão salarial das mulheres? Eu acho que uma das coisas importantes que tem, nós temos legislação que já determina que não pode haver, né, desigualdade salarial. Então, bom, nós temos um aparato legal, agora fazer cumprir esse aparato é que eu acho que depende de várias coisas, medidas, programas, fortalecimento da fiscalização do trabalho, né, sobre as empresas para saber se realmente as mulheres estão recebendo, né, igual aos homens, na mesma função, mesma qualificação. E eu acho que é muito importante também a atuação da própria mulher. Não enquanto indivíduo apenas, né? Mas muito mais como coletivo. Entender que a luta de uma é a luta de todas. Né? Nós precisamos agir coletivamente. E como isso? Nós precisamos estar atento às nossas representantes, aos nossos representantes na Câmara dos Deputados, no Congresso em geral, no Senado, nos poderes executivos, que são as pessoas ali que estão votando leis. Né? Então a gente precisa estar atento. O que está sendo votado? Aquilo que está sendo discutido, votado,
afeta a minha vida de que forma? Afeta a sua vida como mulher no mercado de trabalho de que maneira? A gente precisa estar atento para reivindicar. Direitos não são dádivas nem presentes, né? Direitos, eles são conquistados. São direitos. É. Excelente explicação, muito obrigada pela participação aqui no nosso Eu que jornal. agradeço. Estamos aí na luta para acabar com esse machismo na sociedade Sim. que está aí perdurando até hoje. Infelizmente. Muito obrigada pela presença, a gente vai voltar Obrigada. a falar sobre esse assunto Vamos aqui. sim. Bom final de semana para você. Obrigada para você também. Obrigada.